Cara, aquele jogo do Paysandu na Bomboneira contra o Boca Juniors faz 15 anos. Acho que a gente devia falar sobre ele no programa Nossa, hoje. um dia a gente tem que falar, mas tem outros temas, né, envolvendo aquele jogo. Se você Aquele pensar, é muito bom. com certeza, mas se você pensar que o Paysandu só chegou lá por causa da Copa dos Campeões. É verdade. Quem viveu lembra desse torneio, quem viveu aquela época, foi um torneio poucas edições, mas que marcou edições ali bastante. no começo dos anos 2000, né? Isso. Bom, beleza. Então hoje vamos falar da Copa dos Campeões, que o Papão ganhou em 2002, mas isso só depois da vinheta. Bom, a Copa dos Campeões foi um torneio do início dos anos 2000, né? Teve 3 edições, de 2000 a 2002, né? Isso, exato. E foi um torneio para agrupar ali, para aproveitar uma vaga extra que apareceu. Duas vagas extras, né, apareceram na Libertadores, mas uma vaga não tinha o que fazer, a né? CBF não tinha muito o que fazer e decidiu criar um campeonato. Isso, porque isso aconteceu em 99, né? Da mesma forma que agora, recentemente, a Conmebol anunciou novas vagas na Libertadores, aí o G4 virou G6, o Brasileiro, aquela loucura toda. Em 99 foi a mesma coisa. A Conmebol anunciou que surgiram duas vagas para Libertadores. Aí uma vaga, beleza, era só pro campeão brasileiro, passou a ser pro vice. Mas e a quarta vaga, né? Então, antes eram duas vagas, depois eram 4. A quarta vaga, em 99, o improviso que a CBF fez foi criar uma seletiva para Libertadores. Exatamente. Que pegou os times de meio de tabela daquele campeonato brasileiro. E depois, né? conforme passava, os times caíam nos playoffs e iam jogando. Fazendo e tal. mata-mata simples e chegou no campeão que foi o Atlético Paranaense. Isso. E isso foi em 99. Mas aí em 2000, como já deu para planejar o calendário, foi criada a Copa dos Campeões. Para valorizar os campeonatos regionais, né? Isso. Que eram torneios que eles iam ganhando importância no ano, mas era como se fosse uma pré-temporada, eram torneios ali do início do calendário, um pouco antes dos estaduais, né? Tinha o Rio-São Paulo, a Rio-São Paulo, né, geograficamente até faz sentido, Copa Nordeste, mas aí criaram uma Copa Sul-Minas, faziam umas loucuras geográficas ali. Mas Copa Norte, Copa Centro-Oeste. Copa Norte e Copa Centro-Oeste, exatamente. E a primeira edição da Copa dos Campeões em 2000 foi disputada pelo campeão e vice da Sul-Minas e da Copa do Nordeste, o campeão do Rio-São Paulo, campeão paulista, campeão carioca, né? Então eram 3 times do Rio-São Paulo, mais campeões das outras Copas, da Copa Norte, Copa Nordeste e Copa Centro-Oeste. Né? Isso, totalizaram 9 times. Tinha uma seletiva do vice da Copa do Nordeste, o campeão do Centro-Oeste e do Norte, para chegar em 8 times, né? Saía um deles. Uma fase preliminar. Uma fase preliminar, isso. E uma coisa interessante do torneio também é que os jogos eram em mata-mata, ida e volta, mas tudo em campo neutro. E numa sede fixa, né? Isso. Era uma novidade para a CBF. Eles levaram os jogos nas 2 primeiras edições para Maceió e João Pessoa, que são cidades apaixonadas por futebol, com clubes muito tradicionais, mas pouco habituadas a receber os maiores times do Brasil, né? Especialmente do Sul e Sudeste. Do Sul e Sudeste, exatamente. Sucesso por lá também. Então isso foi uma fórmula de sucesso que deu muito certo mesmo, muitos jogos lotavam. E nessas primeiras edições foram muito interessantes, tiveram muita importância. As finais são lembradas até hoje pelas torcidas que vivenciaram. Palmeiras e Sport em 2000, Palmeiras e Sport em 2000, Palmeiras ganhou. E São Paulo e Flamengo em 2001, Flamengo ganhou. E aí a gente chegou em 2002, que foi quando a CBF organizou o calendário e fez um plano quadrienal, né? Isso, final de 2001, né, a CBF anunciou que para 2002 surgiria o calendário quadrienal, que na teoria deveria durar 4 temporadas, né, uma experiência de 4 temporadas, mas não. No ano seguinte foi criado o Brasileirão de Pontos Corridos e 2003, mudou tudo. Né? Muito por pressão das federações estaduais e tal, porque o calendário quadrienal acabava praticamente com a importância dos estaduais, né? Os regionais passaram a ocupar todo o primeiro semestre, com os times de maior torcida, e os estaduais eram como segunda divisão, não tinham participado. E aí, com essa maior valorização dos estaduais, a Copa dos Campeões também foi inflada. Passou de 9 times para 16. Que também, mas é representante só dos estaduais, só dos regionais, desculpa, não mais dos estaduais. Começou a classificar todo mundo ali, um pouquinho de cada lugar. Isso. Pra tentar dar uma valorizada ali. Exato. Norte e Centro-Oeste continuaram com um representante só. O que torna mais legal o da Copa Norte ganhar, que 16 representantes era só uma vaguinha pro Norte, uma pro Centro-Oeste, as outras tinham mais vagas. Desculpa, uma outra coisa é que mudaram as sedes também, né? Passou de 2 para 4. Passaram de 2 sedes para 4. Passou a ser em Teresina, Fortaleza, Belém e Natal.
Isso deu uma vantagem esportiva pro Paysandu também, né? É verdade. Que jogou em casa e foi o único time que tinha o privilégio de jogar diante da sua torcida no Mangueirão. E não só era a sede Belém, mas como o Paysandu realmente jogou todas as partidas. A tabela foi muito camarada com o Paysandu. Todas até a final, né? Bom, a edição de 2002 da Copa dos Campeões, a maior Copa dos Campeões da história, começou exatamente 3 dias depois da Copa do Mundo de 2002. Então o Brasil pentacampeão, aquela euforia toda. Primeiro torneio, pessoal querendo ver futebol brasileiro. Primeiro torneio foi a Copa dos Campeões. Foram 16 times, né? Uma expansão de 9 para 16 e eles eram divididos em 4 grupos de 4 e passavam os 2 primeiros, né? Isso. Uma forma até relativamente simples, né? Sim. Clássica, digamos assim. E o Flamengo já tinha vaga direta. O Flamengo já tinha vaga direta. Por ser campeão do ano anterior, mas as outras vagas foram distribuídas, né? Entre os regionais. Entre os regionais, isso. E o Paysandu, que era mandante lá, uma grande estrela do torneio, mas que ninguém dava nada no começo, quem poderia imaginar? Era mais um. Caiu num grupo com Corinthians, Fluminense, Corinthians campeão do Rio-São Paulo, né? Do torneio teoricamente mais forte, e Corinthians, Fluminense e Náutico. Empatou com Corinthians e Fluminense, ganhou do Náutico lá um jogo apertado. De virada, né? Passou no segundo. Não tenho certeza se foi de virada, mas enfim, ganhou um jogo, acho que foi 3-2, né? Um jogo com reviravoltas. E aí foi para as oitavas. Um ponto a destacar dessa primeira fase é que metade dos classificados eram oriundos, né, das Copas Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O que mostra que o clima ali daquela cidade ajudou, fez muito bem, né? Aquela atmosfera de ser longe do Centro-Sul. Os times foram muito bem. O que torna a Copa um pouco mais legal, né? E o engraçado é que a expectativa era grande para aquela Copa dos Campeões depois do sucesso das 2 primeiras, mas ninguém imaginava que seria a última, né? No fim das Exatamente, contas. Porque ninguém imaginava que no ano seguinte também, do nada, a CBF ia anunciar que ia se tornar... Exatamente. Mas, bom... Se classificaram vários times, né, do Norte e Nordeste e o Paysandu fez um confronto entre times dessas regiões. Enfrentou o Bahia nas oitavas de final. Também foi um jogo difícil. Foi 2-1, que o Paysandu só ganhou com gol aos 48 minutos. Um gol do Jobson, mas que não é aquele Jobson do Botafogo. Que ambos são paraenses até, mas é um outro Jobson. E um destaque desse jogo é que o gol do Bahia... foi feito por um tal de Robson. Menino Robson. Atacante Robson, que a torcida do Paysandu naquela época ficou com raiva lá, que fez um gol no time, mas foi contratado pelo Papão no ano seguinte e se tornou um ídolo, né? O Robigol. O resto é história. O resto é história. E na semifinal o Papão pegou o Palmeiras, né? Venceu por 3-1 e classificou a final. Na outra chave das semifinais, Cruzeiro e Flamengo. Isso, que passou o Cruzeiro. Esse jogo com o Palmeiras vale destacar, né? Que o Palmeiras foi rebaixado depois do Brasileiro de 2002, mas naquela altura o Palmeiras era amplamente favorito, porque era treinado pelo Luxemburgo. No gol tinha o Marcos, né, que foi um grande destaque do time pentacampeão lá, herói de tantos jogos da Copa 2002. 20 dias depois da Copa 2002 ele estava lá em Belém tomando 3 gols do Paysandu, lá de Van Dijk, Lecheva, craques do Paysandu. O Palmeiras tinha também Arce, né? Jogadores históricos do Palmeiras, o Nenê em começo de carreira, né? O time que caiu em 2002, mas era o grande favorito, mas o Paysandu com a força do Mangueirão virou esse jogo para 3-1 e passou para a final. Para jogar a final contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. E bom, parecia que ainda pouca gente acreditava que o Paysandu ia levar esse título, né? Porque uma vaga na Libertadores era muito importante, todos os times levando muito a sério. O Cruzeiro era o campeão da Copa Sul-Minas. E ainda logo de cara, no primeiro jogo da final, a final foi em 2 jogos, no caso, né? Todos eram jogos únicos, mas na final eram 2 jogos. O primeiro no Mangueirão, em Belém, o segundo no Castelão, em Fortaleza. No primeiro jogo, o Cruzeiro fez 2-1. Que até então o Mangueirão era um trunfo do Paysandu, mas chegou na hora do vamos ver ali e não deu certo. Acabou perdendo, até teve chance de empatar no final, mas o Joãozinho desperdiçou uma cobrança de pênalti. E nisso o Cruzeiro já estava muito confortável, né, com essa vantagem, foi para a final em Fortaleza. Ainda logo de cara na final em Fortaleza, o Fábio Júnior abriu o placar para o Cruzeiro, então o Paysandu teria que virar aquele jogo. Parecia que estava perdido. Estava perdido. Teve muitas viradas dentro do jogo. O primeiro tempo acabou 3-2 com hat-trick do Van Dijk. Fez 3 gols. E muito porque ele estava inspirado naquele dia, mas também o goleiro Jefferson, que depois ficou famoso pela passagem no Botafogo, passou pela seleção,
engoliu frango atrás de frango naquele jogo, foi a pior atuação da carreira do Jefferson. E aí foi para 3-2 pro Paysandu no intervalo. No segundo tempo ainda cada time fez mais um gol, foi 4-3 o placar final. E na cobrança de pênaltis, um jogo tão equilibrado, um final tão equilibrado, mas na cobrança de pênaltis não foi nada equilibrado. 3-0 pro Paysandu, Cruzeiro desperdiçou todos os pênaltis e o Paysandu era campeão da Copa Norte. Para a Copa Libertadores, que parecia improvável no começo. E um título nacional de primeira linha, né? Contra os times mais fortes do país. O Paysandu muito beneficiado pelo fator casa, mas muito beneficiado por ganhou os jogos, né? Então, exatamente. O fator casa é do regulamento, sim, né? Sim, mas fez por merecer. E aí o Papão chega na Libertadores, né? Do ano seguinte, já com outro elenco, né? Isso. Acho que vale contar um pouco a trajetória até lá, né? O Paysandu, em 99, ele era para ser rebaixado da Série B para a Série C. Ele terminou em 19º no campeonato, era para ser rebaixado, mas no ano seguinte teve a Copa João Avelange, que resgatou muitos times. Dentro daquela grande virada de mesa, o Paysandu foi beneficiado. Na Copa João Avelange já fez bonito. Aí com o Givanildo de Oliveira, né, quando ele assumiu. Na Copa João Avelange, o Paysandu ficou em quarto no módulo amarelo. Os 3 primeiros iam para enfrentar os outros times no mata-mata, né, no playoff. Perdeu justamente para o Remo, né, uma derrota dolorida, mas fez uma boa campanha no módulo amarelo. Naquele período foi tricampeão paraense. Em 2001 conquistou o acesso da Série B para a Série A. Enfim, muito veio crescendo. Veio crescendo ano a ano, né? Era para ter jogado a Série C em 2000, mas foi crescendo ano a ano com o Givanildo. E aí em 2002 ele ganhou a Copa Norte, que era o título que faltava para aquela geração, porque quem mandava no Norte naquela época, vale a lembrança aqui, é o São Raimundo, que era do folclórico Aderbal Lana, né? Um treinador. Também um time que marcou a época, o time do Amazonas, né? Um futebol que anda embaixo. Mas o São Raimundo, que dominava, foi tricampeão do Norte. Em 2002 o Paysandu conseguiu superar o São Raimundo finalmente. Classificou para a Copa dos Campeões. De quebra Campeões, foi para a Libertadores. Fez a campanha que a gente acabou de contar e chegou na Libertadores. Isso. Né? Aí na Libertadores foi basicamente esse mesmo elenco, né, da Copa dos Campeões, que era o elenco que tinha muitos jogadores ou nascidos no Pará. Não dá pra dizer nativos, né? Tipo, mas enfim, familiarizados. O Velber, por exemplo, era nativo, tinha o Magnum era nativo, nascido no Pará, né, natural do Pará, mas outros jogadores como o Sandro Goiano, o Lecheva, que eram destaques desse elenco, apesar deles serem de outros estados, eles tinham carreira, né? Carreira no Pará, jogaram na Tunaluz, jogaram no Remo, então isso que é o mais legal, né? Um elenco formado lá, Campeonato né? Paraense, Atlético Paraense, chegou na Libertadores e na verdade os reforços do time em 2003, quando enfrentou o Boca, eram o Yarley e o Robigol, que foram contratados para... E o técnico era o Dario. Era o Dario Pereira. O Givanildo, apesar de toda essa campanha, não chegou lá. No Brasileiro lá fez uma campanha mais ou menos. Então, no Brasileiro da Série A, o Paysandu nunca fez uma campanha de grande destaque nesse período. Caiu em 2005 e desde então nenhum time do Norte chegou nem altas, muito perto da Série A, nem o São Raimundo que jogou a Série B há muito tempo, ninguém chegou na Série A. E sobre a Libertadores, como a gente falou, vai ficar para um próximo vídeo. A gente promete aqui que vai contar essa história mais detalhadamente. Merece também. Mas hoje a gente ficou em cima mesmo da Copa dos Campeões de 2002. Isso, né, que é um time inesquecível do Paysandu, inesquecível para a região norte, né? Porque nem sempre é lembrada, mas teve essa grande campanha. Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí. Se você não curte ou não assina o canal, assine agora. Bota o sininho para receber as notificações. E aproveita os outros vídeos aqui do canal, que tem muito assunto interessante, muito assunto do Brasil, alguns de fora também. E compartilhe com os amigos e acompanhe os próximos vídeos aí, né, Frank? Isso aí, gente. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.